Bom, e agora vamos a Brasília, porque o plenário do Senado começou a discutir nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas e pedidos de vista no Supremo Tribunal Federal. A proposta passou ontem pela primeira sessão de discussão. A proposta, que tem como primeiro signatário o senador Oriovisto Guimarães, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no início de outubro. Cris, a gente sabe que tramitação de PEC é um processo lento, demorado, aí vão ser necessárias 5 sessões para votar só em primeiro turno, né? A aprovação de uma PEC exige aí 2 turnos de votação nas 2 casas, com 3/5 dos votos dos deputados e senadores, mas é uma sinalização importante, uma reação importante aí do Congresso, temos falado muito sobre isso, né? E em virtude de todos os abusos que temos visto aí do Supremo Tribunal Federal, principalmente, né? Do Judiciário. Então, essa PEC vai discutir a questão para limitar decisões monocráticas, que são aquelas proferidas por apenas um ministro, e também o pedido de vista, que é mais tempo para análise, né? Muitas vezes os ministros pedem vista, pedem esse tempo e seguram o processo por meses a fio. A gente sabe que muitas vezes rola muita coisa aí nesse tempo de pedido de vista, né, Cris? Eles manipulam, né, o andamento da justiça conforme o interesse ali, ou grupos de interesse que estejam pressionando o STF. A gente não sabe exatamente o que acontece porque não é transparente, né? O sistema é muito opaco e a gente não consegue ter acesso a essas informações, mas a gente vai entendendo. E essa história das decisões monocráticas, veja, essa PEC do senador paranaense aqui do meu estado, Oriovisto Guimarães, é de 2017. Ela vinha tramitando muito lentamente. Ela é, sim, uma resposta aos abusos recentes do STF. STF tentando legislar na questão do aborto, da descriminalização de drogas, a história do marco temporal. O STF foi realmente avançando ali, né, depois que cruzou ignorou completamente a história da independência dos 3 poderes e cruzou ali o limite sobre outros poderes, gostou de legislar, gostou de governar. Parece que os senadores finalmente acordaram e resolveram fazer andar as PECs, os projetos de lei que estavam ali muito vagarosamente sendo analisados já há alguns anos. Essa aí, por exemplo, me faz lembrar de algumas situações que repercutiram, né, que foram temas de noticiários e programas de análise nos últimos anos. Vou citar algumas que me ocorrem aqui. André do Rep foi solto pelo então, né, ministro Marco Aurélio Mello numa decisão monocrática. Depois, no dia seguinte, ele disse que percebeu o erro, mas aí já tinha sumido, né? Nunca mais se ouviu falar de André do Rep e está livre, leve e solto por aí. Sabe Deus se não está praticando crimes e comandando o tráfico exatamente como fazia antes, porque, né, um ministro decidiu sozinho que assim seria. A história da proibição da polícia militar, entrar da polícia militar e da polícia civil entrarem nos morros cariocas a título de medida sanitária da pandemia, decisão monocrática de Fachin, que aliás ainda está em vigor, né? Ainda está valendo isso. A pandemia já acabou faz mais de 2 anos, ninguém mais fala nisso, e está lá o Rio de Janeiro sofrendo com esses bunkers que viraram os morros cariocas, já que as operações policiais foram proibidas monocraticamente. Então, depois, às vezes, isso é corroborado pelo colegiado, mas leva tempo, como você disse, Paula. E aí, enquanto isso, a população que se dane. Então, é uma resposta muito necessária do Senado e vão vir outras. Tem outras já aí engatilhadas, tem a história do mandato de 8 anos para ministros do STF e também da idade mínima, né? Não vão mais poder indicar alguém que vai ficar, eventualmente, 40 anos no STF, decidindo talvez 4 décadas contra a população brasileira e às vezes até ignorando a Constituição, como a maior parte desses ministros tem feito nos últimos anos. É necessária a resposta do Senado e a essa altura pouco importa se vai precisar de 5 sessões para fazer a primeira votação em primeiro turno, mais 5 para fazer em segundo turno, depois manda para a Câmara, tem que aprovar lá também, volta para o Senado. Não tem problema. A questão é fazer andar. Tem que mostrar para o Judiciário que o Legislativo não está apático, decidiu sair, né, da letargia e agora, com Rodrigo Pacheco, parece que entendendo a gravidade do que vinha ocorrendo no Brasil. Ou desceu, né, do salto, desceu do sonho de ser indicado
para uma vaga no STF, já percebeu que não é dele, que não tem chances, e está voltando sua atenção para o eleitorado mineiro, porque lá ele perdeu toda a credibilidade que tinha e agora vai ter que reconquistar se quiser ainda ter alguma vaga na vida pública futuramente, Paula.